que o ChatGPT é muito bom, é a melhor inteligência artificial do momento, que ela te ajuda aí no seu trabalho, no seu estudo, para várias atividades. Disso todo mundo já sabe, né? Mas uma coisa que ninguém sabe, que sempre tem dúvida na hora de usar, afinal, para que tipo de tarefa eu devo usar o ChatGPT? Ou como ele pode me ajudar? Quais são as melhores coisas, melhores atividades específicas que ele pode me ajudar? Então essa é uma dúvida que muita gente tem, provavelmente você também. Então, se você tem essas dúvidas, esse vídeo que vai te ajudar muito, porque eu vou te dar aqui as melhores dicas para você poder usar o ChatGPT na prática. Então eu vou te mostrar aqui na versão GPT-4o, que é a versão atual e gratuita, tá? Mas você pode usar todos esses prompts tanto na versão 3.5 quanto na versão 4, não tem problema, tá bom? Bom, a primeira dica aqui que eu vou te dar é sobre perguntas claras e objetivas, né? E um bom exemplo aqui é, por exemplo, quais são as melhores práticas para poder economizar energia em casa, tá? Isso aí é uma pergunta bem simples que você pode fazer e adaptar para várias coisas, como por exemplo, como eu posso economizar mais água, como eu posso fazer tal coisa. Perguntas simples, tá? Vamos começar aqui com coisas mais simples e ir melhorando ao longo do vídeo. Então olha só, aqui ele já vai me dar várias dicas de iluminação, eletrodoméstico, eletrônicos, aquecimento, resfriamento, água, cozinha e outras dicas aqui, tá? Agora um outro exemplo aqui, uma outra dica que eu te dou é para você poder pedir dicas sobre um contexto, algo que você está vivenciando, e você pode pedir ajuda para ele, para tomar decisão, para organizar alguma coisa, para fazer alguma coisa para você. Como por exemplo, estou planejando uma viagem para o Japão em abril, pode me sugerir roteiros de 7 dias? Com isso ele vai te programar aí, né, vários roteiros, ele vai se basear, né, nos melhores pontos turísticos e no tempo que você for ficar lá, e vai ainda, né, por exemplo, eu coloquei aqui em abril, então ele vai detectar para mim se em abril é muito frio, é quente no lugar que eu vou, e ele vai me entregar um roteiro baseado em todas essas informações para você. Olha que demais isso aí, né? Então, por exemplo, aqui ele já me falou, né, sobre no dia 1, o que eu faço no dia 1, baseado também em questão do tempo, né? Ele sabe quanto tempo vou demorar para fazer tal coisa. Com isso ele me dá tudo prontinho aqui, tá? Então, ó, de manhã você vai fazer a chegada no aeroporto, tal, né? Ainda cita o nome dos lugares. À tarde fazer o check-in, né? À noite e descansar um pouco. Olha só que legal. À noite fazer um passeio em Chubaia, nem sei se é assim a pronúncia, para ver o famoso cruzamento da estátua de Hachiko. Explore as lojas e restaurantes da região. Aí aqui em Tóquio, visitar o santuário, fazer um passeio no parque aqui, né? Ele te dá tudo com muitos detalhes. Isso aqui é demais. Uma outra coisa que o ChatGPT pode te ajudar também é te ajudar a definir diferença entre alguma coisa ou outra. Por exemplo, explica a diferença entre energia renovável e não renovável, tá? É um exemplo bem simples aqui, mas pode fazer com qualquer coisa. Ele me deu aqui, ó, as diferenças, as principais fontes, as vantagens, as desvantagens, e ainda me explicou com muito mais detalhes aqui sobre cada uma delas, e depois fez um resumo. Então, de uma forma muito rápida, você consegue ter uma informação bem completa, tá? Sobre determinado tipo de dúvida que você tiver. Por exemplo, se você quer saber aí a diferença de um celular da Android e da Apple, tá? Você está em dúvida em qual comprar, você pode fazer isso. Se você está em dúvida o que é, por exemplo, a diferença de uma Smart TV para uma TV comum, é só você perguntar que ele vai te dar na mesma hora tudo pronto com informações bem completas. Agora, na parte de imaginação, ele pode te ajudar a criar histórias para várias coisas, tá? Por exemplo, cria uma história de aventura personalizada com um personagem chamado Alex. Isso aqui eu fiz um exemplo bem simples, mas você pode colocar muito mais detalhes. Por exemplo, você pode pedir que a história seja para o público infantil de 8 a 10 anos, que fale sobre dragões. Você pode pedir para ele imaginar coisas aqui. Então você pode usar isso para
contar histórias para o seu filho, para sua filha, ou, por exemplo, para escrever histórias, né? Escrever livros e vender isso aí, você pode usar para várias coisas mesmo, para criar artigo para blog, para criar muitas outras coisas, vídeos no YouTube, enfim, infinitas possibilidades aqui. Outra coisa é você usar um plugin dentro do ChatGPT para fazer alguma função específica. Por exemplo, eu posso dar esse comando aqui, ó: utilize um plugin de tradução para traduzir esse texto para espanhol. Hello, how are you? E aqui ele me dá a tradução em espanhol na mesma hora, né? Olá, como estás? Né? E aí você pode pedir para ele traduzir qualquer tipo de texto para qualquer língua. Outra coisa é pedir para ele que ele faça buscas para você na internet e te dá um resumo. Como, por exemplo, liste os principais eventos históricos de 1800 a 1900 com datas e descrições curtas. E olha só, ele me deu um resumo aqui de tudo que eu pedi com todas as datas em segundos. Isso aqui é muito bom, tá? Por exemplo, se você é um criador de conteúdo aí, você trabalha, por exemplo, como eu, criando conteúdo para inteligência artificial. Então, eu quero divulgar ou pesquisar sobre notícias sobre o meu nicho, né? Então, além de eu ir em vários canais, né, em vários sites na internet para buscar informações sobre inteligência artificial, né, eu perderia muito tempo para fazer isso. Então eu posso simplesmente pedir ela para que me dê as principais notícias sobre inteligência artificial da última semana. Lembrando que se você for pedir uma informação que seja muito atualizada como essa aqui, você precisa estar usando o GPT-4o ou 4, tá? Que é o pago. E o 3.5 ele não tem acesso atualizado instantâneo na internet, tá? Então, se você quer uma informação atualizada, né, daquele mês, daquele ano, daquela semana, você tem que usar uma dessas duas versões, beleza? Mas aí, como por exemplo, aquele exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, né, que é uma informação, né, antiga, né, de datas antigas, a versão 3.5 também vai entregar perfeitamente, tá bom? Então aqui, ó, ele já me deu um resumo, me deu ainda as fontes de onde ele buscou, para caso eu queira ler, né, o artigo completo, ele já me dá esse grande atalho aqui. Demais, né? Outra coisa que ele pode me ajudar e te ajudar é sobre criar automações de tarefas. Como, por exemplo, você pode pedir para que ele crie uma lista de tarefas para a semana, incluindo reuniões, prazos e compromissos pessoais. Tá? E aí, é claro, você vai colocar mais informações aqui sobre você. Você pode, por exemplo, enviar, né, quais são os seus compromissos da semana e ele organiza isso aqui para você. Você pode colocar para ele quais são os seus trabalhos de escola, né, suas provas, seus testes, e aí ele organiza para você quando é que você deve fazer, entregar todos eles. Pode fazer tudo isso para você, é só você preencher com as informações junto com esse comando aqui. Outra grande ajuda aí que ele pode fornecer é te ajudar a responder perguntas, a resolver as coisas, como por exemplo, você teve uma mensagem de um cliente que está insatisfeito com o seu produto. Você pode pedir para ele te ajudar. Ó. Forneça um exemplo de resposta para um cliente insatisfeito com um produto. Isso aqui também é um prompt bem geral, mas você pode personalizar ele. Por exemplo, forneça um exemplo de uma resposta para um cliente que está insatisfeito com a qualidade do produto tal, né? Que o produto celular Apple 15, por exemplo, tá? iPhone 15. Você pode pedir isso especificamente, ou até mesmo você pode copiar lá, você vai lá, copia a reclamação, né? O que o cliente te mandou, seja no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, o que ele te mandar, você copia, cola aqui e coloca esse prompt que eu dei, né? Me ajude a responder esse cliente da melhor forma possível. Então ele te fornece aqui, ó, tá vendo? No caso aqui ele fez um e-mail todo pronto para eu responder com um texto muito completo para deixar o meu cliente satisfeito.
tá? Você pode fazer isso para tudo isso que eu te falei. Criação de conteúdo, você pode pedir ele para poder te ajudar a escrever um post de blog sobre os benefícios da meditação diária, por exemplo. Você pode pedir para ele te ajudar a criar post para rede social, para site, para blog, para artigo para LinkedIn. Você pode pedir para ele te ajudar a criar tudo isso apenas com esse comando aqui, como eu tô mencionando, né? Mas é claro que também eu coloquei um comando bem simples, bem geral. Você pode personalizar ele com mais informações, falando, por exemplo, do seu público, do seu nicho, quais são os objetivos das suas redes sociais, né? Para que você está querendo aquele conteúdo, e ele te dá algo muito mais preciso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando só sobre isso, como você cria conteúdo nas redes sociais, seja as ideias dos posts, os temas, os textos, o roteiro para vídeo, legenda com hashtag, com emoji, tudo isso ele monta o cronograma prontinho para você no seu nicho, na sua área, para o seu público certo. Eu fiz um vídeo aqui, se você quiser assistir, depois é só ir lá no final, vou deixar para você assistir uma indicação lá e no link da descrição desse vídeo também, tá? E até tarefas rápidas, né? Dúvidas rápidas no seu trabalho, no seu dia a dia, você pode perguntar, por exemplo, qual é a capital da França? Onde fica o monumento tal, né? Onde fica a Torre Eiffel? Enfim, qualquer pergunta simples e avançada, ele vai te dar na hora. Isso vai facilitar o seu trabalho, além de que você ter que ficar procurando sites no Google, você já pode ter uma resposta instantânea aqui no chat na sua frente. Outra dica aqui, muito valiosa, que vale o seu like. Se você não deixou um like nesse vídeo, essa aqui é a hora de você ir lá e dar esse like, porque eu garanto para você que essas dicas vão te ajudar e muito. Se não todas, mas pelo menos alguma delas eu tenho certeza que vão te ajudar muito, tá? Então, a dica que eu vou te dar agora é: como posso melhorar minha eficiência no trabalho remoto? Então aqui você pode pedir ajuda em algo específico do seu trabalho ou do seu estudo. Por exemplo, se você tem problema de ansiedade, se você tem dificuldade em uma disciplina, ou se você não consegue ser focado no seu trabalho, você pode explicar qual é o seu trabalho ou, né, a sua disciplina, tudo isso que eu falei aqui. E aí você pede, né, explica qual que é o seu problema, qual a sua dificuldade, e aí com base nisso ele vai te dar soluções, né? Ele vai te propor ideias para você melhorar uma habilidade, melhorar uma dificuldade. Tudo isso você pode fazer com o ChatGPT. Agora um combinado entre eu e você. Para eu saber que você ficou até aqui nesse vídeo, comenta um pedido que você faria agora para o ChatGPT. Eu tô curioso para saber e ver o comentário de todo mundo aqui, para saber o que vocês iriam pedir para o ChatGPT para poder te ajudar se você fosse fazer um pedido agora. Comenta aí e vamos ver o nível de criatividade da galera. Vou deixar uma sugestão de um vídeo muito bom para você clicar lá agora e assistir aqui no final desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.